No dia 25 de outubro é comemorado o Dia da Democracia. A data marca a morte do jornalista Vladimir Herzog e é considerada o ponto de partida para a redemocratização do Brasil. E para falar um pouquinho mais sobre o regime democrático, a gente convida hoje Fernando Castelo. Ele é membro da Comissão de Estudos Constitucionais da OAB Ceará. Fernando, obrigado pela presença. Eu é que agradeço com muita alegria o convite. Também recebemos Emanuele Silveira, ela é jornalista. Emanuele, prazer recebê-la. Prazer, muito obrigada pelo convite. Eu começo aqui com o Fernando. Fernando, bem simples e objetivo. Qual é o cenário da nossa atual democracia? É tudo que não é nem simples nem objetivo, Rodrigo. Veja, a democracia brasileira é uma democracia recente. A nossa experiência democrática ela é muito recente. A história republicana do país ela é marcada, na verdade, pelo autoritarismo e não pela democracia. Então, a história é marcada por sucessivas intervenções federais, estado de defesa, estado de sítios, golpes, quarteladas, regimes de autocracia, ditaduras. Então, o regime inaugurado a partir de 88 é o mais longo período de democracia de massas da história republicana do país. Então, a nossa experiência com a democracia ela é muito frágil ainda, ela é muito recente. Então, sou muito reticente em considerar que nós temos uma democracia madura, consolidada, instituições fortes. Nós não temos nada disso. Nós estamos aprendendo a lidar ainda com essas ferramentas e, por isso, a democracia brasileira é muito frágil. Você veja, na atual legislatura, 2015 e 2018, nós temos a votação de 3 processos de impeachment. Isso não é comum, entende? 3 processos de impeachment votados na Câmara dos Deputados. Um já concluído, um rejeitado pela Câmara dos Deputados e um terceiro que nós vamos assistir aí brevemente nos próximos dias, nas próximas semanas. Não é comum que em 4 presidentes eleitos pelo voto direto depois de 88, 2 não consigam concluir o mandato. Então isso demonstra parte das nossas dificuldades com o regime democrático. Manuel, alguma colocação? Você falou que o processo democrático para a gente é bem recente e um dos pontos que eu estava pensando é em relação ao empoderamento feminino que a gente vem vivendo atualmente. E ainda hoje, né, a mulher ainda tem que lutar pelos seus direitos mais básicos, como o de ir e vir, né? A gente vê várias coisas acontecendo no transporte público. Como que a mulher pode se defender atualmente por esses direitos civis? Esse é um tema fundamental no regime democrático, porque não há democracia sem igualdade. Então a igualdade é um princípio basilar do regime democrático, basilar. E veja, o último dado divulgado pelas Nações Unidas, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, divulgou em março desse ano, 2017, dados sobre desigualdade social e concentração de renda no Brasil. Para que você tenha dado o que nós estamos falando, o tamanho do desafio, ela divulgou que as mulheres recebem, em geral, tem uma renda per capita que é de 66,2% menor do que a renda per capita dos homens. 66% menor do que a renda per capita dos homens. Sendo que as mulheres, elas são mais qualificadas do que os homens. Então elas têm um tempo médio de estudo maior, de escolaridade maior, de qualificação para o trabalho maior e recebem 66% menos. Mulheres são aproximadamente 52% da população brasileira e são representadas por 10% do Congresso Nacional, 10,8% do Congresso Nacional. Então esse problema de natureza política, da representação feminina, da participação institucional das mulheres no processo de elaboração das políticas públicas, da formulação, da sua fiscalização, afeta o dia a dia das mulheres. Então nós temos um direito que é feito por homens, né? É feito por homens. Então é uma normatividade masculina, são políticas públicas pensadas, elaboradas e fiscalizadas por homens, o que faz com que a discussão aberta na sociedade sobre assédio no transporte coletivo vire um problema na sociedade. Você tem uma reação de um setor da sociedade que acha que é exagero, que acha que é mimimi, entende? Que é frescura, que é, entende? Vitimismo da mulher, que associa o movimento feminista ao nazismo. Veja a aberração da coisa. Feminazes. Então, lutar pelos direitos das mulheres numa democracia frágil e recente como a nossa é associada com ideias totalitárias. Veja o absurdo, entende? Agora, parte dessa distorção se resolve aumentando a representação feminina nas casas legislativas, nos executivos, no judiciário, e para isso nós precisamos reformar o direito brasileiro. Com certeza. Fernando, você falou em democracia frágil, né? Como é que a gente pode ter uma democracia mais consolidada? Precisamos enfrentar 3 problemas fundamentais. Precisamos de uma reforma política, de uma reforma jurídica e de uma reforma social crucial.
Nenhuma democracia sobrevive com o nível de desigualdade que nós temos. Nenhuma democracia sobrevive com isso. Veja, para além desses dados que eu comentei agora há pouco sobre a representação da mulher e a renda per capita da mulher, esse mesmo estudo das Nações Unidas mostra que o Brasil despencou 19 posições no ranking que ele elabora sobre nível de concentração de renda, qualidade de vida e etc. Nós só não perdemos mais posições do que 2 países, do que o Irã, que caiu 40 posições, e do que Botsuana, que caiu 23. O Brasil perdeu 19 posições do último estudo para cá. A concentração de renda no Brasil é brutal ao ponto tal de que 6 brasileiros, veja bem, 6 brasileiros, meia dúzia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, concentram a renda equivalente à metade da população do Brasil. Eu estou dizendo a você que 6 bilionários brasileiros possuem a mesma renda que 100 milhões de pessoas, em um país de 208 milhões. Democracia nenhuma, por mais sofisticada que seja a sua forma jurídica, a sua forma política, sobrevive a esse nível de desigualdade. Porque a ideia da democracia é uma ideia de inclusão, de afirmação de direitos, de reconhecer no outro igual participação política, econômica, social, cultural. Então, esse é um problema fundamental. Depois nós precisamos resolver o problema da representação legislativa. O Congresso Nacional hoje não representa proporcionalmente a população brasileira. Existe uma distorção no sistema eleitoral brasileiro que faz com que a pluralidade, a diversidade da população brasileira não esteja ali representada. Isso é urgente. E uma terceira reforma é uma reforma judicial. Porque o que nós temos acompanhado é que, diante da fragilidade dessas instituições políticas, tem ocorrido uma hipertrofia do poder judiciário. Portanto, um uso político do direito, um uso político, inclusive, do direito criminal, o que é um problema, porque pode nos conduzir, em perspectiva, a um regime autoritário, um regime autocrático, mas dessa vez não capitaneado pelo legislativo ou pelo executivo, como já aconteceram exemplos históricos, mas pelo judiciário. Não é razoável que uma democracia recente, frágil, ainda em consolidação como a brasileira, fique refém, por exemplo, de uma estrutura autoritária como ainda é o Poder Judiciário, em que a cúpula exerce controle sobre a base, em que a última palavra sobre a interpretação de temas essenciais é feita por 11 iluminados, sem nenhum tipo de controle da base do Poder Judiciário, uma construção democrática das soluções dos problemas judiciais. Então, acho que, fundamentalmente, precisamos de uma reforma jurídica, de uma reforma política e de uma reforma social. Falando desse ponto, você está falando de reformas, como que nós, cidadãos comuns, podemos interferir ou ajudar nesse processo além do voto? Além do voto é o fundamental. É o fundamental. Veja, como a experiência de democracia de massas no Brasil é muito recente, a experiência também de grandes manifestações de massa, com liberdade para se manifestar, ela é também muito recente. Então, eu vi com muito bons olhos o que aconteceu em 2013, por exemplo, né? Mas o problema de 2013, como é de resto o problema de todas as grandes mobilizações, é que nós sabemos exatamente aquilo que nós não queremos. Então, nós vamos à rua, num primeiro momento, protestar contra. E no curso do processo vão se forjando as alternativas. Então, o fundamental agora é romper o isolamento das redes sociais. Então, existe uma insatisfação generalizada que é perceptível nas manifestações virtuais, por exemplo. Então, eu aguardo com muita curiosidade o que acontece nos próximos meses, nas próximas semanas, porque a crise institucional brasileira produz episódios que são potencialmente catalisadores de grandes mobilizações, de grandes manifestações. Mas elas ainda não apareceram, né? Agora também é o seguinte, ninguém vai para a rua protestar porque gosta, porque é bom, certo? Com certeza. É ruim. Você tem uma longa marcha, enfrentar um sol, uma chuva, uma repressão policial. Então as pessoas vão quando aquilo é inaceitável, quando chega no limite do absurdo, a revolta ela explode. E ela vai explodir, porque é insustentável esse nível de desigualdade, esse nível de concentração, esse nível de baixa representatividade. Nós estamos falando de um governo que tem 3% de aprovação popular. Nós estamos falando de um legislativo que está completamente desacreditado. E de um descrédito que começa a contaminar também o poder judiciário. O histórico disso em outros países é o histórico de convulsões na próxima esquina. Como e quando isso vai se manifestar no Brasil é imprevisível, porque aí cada processo tem as suas particularidades. Mas o fundamental é aproveitar esses instantes e ir para a rua. Veja, indo à rua em 2013, nós vimos o Congresso trabalhar como nunca.
Sob pressão popular. Sob pressão popular. Então, não passa pela minha cabeça que essas 3 reformas que eu mencionei serão feitas pelo Congresso que nós temos, pelo Executivo que nós temos, pelo Judiciário que nós temos, sem pressão popular. Essa pressão popular é absolutamente fundamental e ela tem que romper a barreira da internet. A internet tem que ser um fator de divulgação, de comunicação, de articulação para uma mobilização que tem que ser real, que tem que ser na rua. E, Fernando, qual é a previsão que você faz para o regime democrático aqui no Brasil nos próximos anos? Eu acho que piora um pouco antes de começar a melhorar. Sendo Ainda muito realista. Sendo muito realista, eu acho que nós não chegamos ainda ao fundo do poço. Nossa. Não chegamos ainda ao fundo do poço. Sabe por quê? E eu mostro para você com alguns dados básicos. Essa crise que foi aberta, que é uma crise de problema de legitimidade da ordem jurídica, abriu-se um problema na legalidade, o centro do poder é contestado. E quando existe essa contestação e essa falta de legitimidade na articulação do poder central, tudo na sociedade vira um vale-tudo. Então você tem o avanço de ideias que não só são conservadoras, não tem problema em você defender uma ideia conservadora na democracia, mas existe problema sim em você defender numa democracia jovem, recente como a brasileira, ideias autoritárias. Não é razoável que jovens de 20 e poucos anos apoiem Bolsonaro candidato a presidente da República. Nenhuma democracia frágil e recente como a nossa poderia tolerar um mandato parlamentar para o Bolsonaro. Agora, isso é uma deficiência da nossa transição democrática. Nós não fizemos o julgamento necessário do que foi o regime autoritário. Não só o da ditadura militar, mas também o da ditadura Vargas, o das quarteladas, o dos regimes de exceção que nós vivemos ao longo de toda a República. Então existe hoje uma parcela significativa de brasileiros que nega que houve uma ditadura no Brasil, sim, que houve tortura no Brasil, que houve desaparecidos, entende? Que houve mortos, e através de uma política de Estado, e que defendem uma saída autoritária. A democracia, ela tem por princípio ser intolerante com a intolerância. A democracia não é um regime que cabe tudo, que você pode dizer tudo. Numa democracia você não tem liberdade para defender, por exemplo, ideias machistas, homofóbicas, xenófobas, entende? Portanto, o Bolsonaro, na votação do impeachment, dedicar o seu voto ao torturador da presidente da República, entende? E isso ter eco na sociedade, o avanço das ideias autoritárias, não só conservadoras, autoritárias no Brasil, é um problema grave. Veja o que está acontecendo com a liberdade de expressão artística, por exemplo. Vai virar moda no Brasil agora você fechar galerias de arte, porque discorda, porque acha aquela obra de mau gosto, ou feia, ou ofensiva. Então, quer dizer, não é mais o seu direito de não ir à exposição, claro, mas é o seu direito de fechar a exposição. Expor, né? E veja bem, nós estamos fechando exposições que nem assistimos, porque 90% dos brasileiros nunca foi a uma galeria de arte. Só viu por redes sociais. Só viu por rede social. Os estudos mais recentes mostram o seguinte: qual é o programa cultural do povo brasileiro? Quando sai de casa, o brasileiro vai à igreja, ao estádio de futebol ou ao cinema. Essa é a programação cultural. Mas poucos são aqueles que vão ao teatro, que vão a uma galeria de arte. Verdade. E agora a moda é fechar as galerias de arte, censurar artistas. Por isso eu digo, nós vamos enfrentar problemas ainda mais agudos antes de passar a limpo essas instituições, antes de chegar ao limite de dizer basta. Entende? É preciso, a partir de agora, ser intolerante com a intolerância, intolerante com a exclusão, intolerante com a discriminação, com a segregação. Não é razoável que para mais da metade dos brasileiros a expressão direitos humanos esteja associada a uma ideia negativa. Nossa. Não é razoável que você defenda direitos humanos para humanos direitos. E, Fernando, existe algum país que é referência em democracia? Não, porque veja só, a democracia é um modelo ideal, certo? E, portanto, sempre em consolidação. Então, veja, você pode avaliar os regimes democráticos, na minha avaliação, na minha percepção, através de parâmetros fundamentais. Um primeiro parâmetro seria o grau do princípio de igualdade, a concretização, a efetivação do princípio da igualdade. Então, níveis mais baixos de concentração de renda, de desigualdade social, de qualidade material de vida das pessoas é um indicador democrático. Um segundo indicador democrático muito importante na minha avaliação é o grau de liberdades, de garantias, de direitos que você garante aos grupos minoritários, não aos grupos majoritários. E aqui é importante destacar que, do ponto de vista da teoria da democracia, majoritário e minoritário não tem a ver com quantidade, tem a ver com acesso a políticas públicas. Então, por exemplo, no Brasil, mulheres são 52% da população, mas são um grupo democraticamente minoritário.
Então, qual é o grau de liberdade, de direito, de garantias que mulheres, que negros, que a população LGBT desfruta em uma sociedade? Então, esse é um indicador democrático importante. E aí, sob esse parâmetro, a gente pode estabelecer comparações com regimes democráticos. E vemos que ainda temos muito a caminhar. Ok, a gente vai ficando por aqui, o nosso tempo encerrou, agradecendo mais uma vez ao Fernando Castelo, membro da Comissão de Estudos Constitucionais da OAB Ceará. Obrigado, Fernando. Eu que agradeço enormemente o convite, me coloco à disposição. Acho que foi um debate bem esclarecedor. Emanuela Silveira, jornalista, obrigado pela participação. Obrigada, adorei o debate. E você, curta e compartilhe o nosso canal no YouTube, o ABCE na TV, para ficar por dentro de tudo que acontece na Ordem Cearense. Novos vídeos todas as segundas, quartas e sextas. Até mais!